Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para a nossa segunda aula online de História da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema: a história como área do conhecimento. O que é história? História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. A palavra história tem origem do idioma grego e é oriunda do vocábulo histor, que significa aprendizado, sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Portanto, a história ela tem um papel de trazer conhecimentos do passado até a atualidade, pois é importante esses conhecimentos para que o homem venha a entender o porquê da vida, o porquê dos acontecimentos atuais, certo? Como professor, eu vejo que nada é por acaso, tudo tem uma história por trás, certo? É por isso que a história ela traz esse significado, que é o aprendizado, certo? O conceito de história recebe definições distintas de acordo com diferentes historiadores. O historiador Markenbluck, por exemplo, considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo. Outros entendem como o estudo da transformação na sociedade humana ao longo do tempo. Nós temos aqui vários pensamentos de diversos historiadores, cada um com uma análise sobre o conceito história. Na minha concepção, eu vejo que a história é uma ciência que compreende a vida antes, certo? No caso, o surgimento da vida, traz uma hierarquia até os dias de hoje. E o que está acontecendo hoje na sociedade atual, um dia será história para o futuro da humanidade. No caso, os filhos de hoje, pais, um dia, vai estar ensinando o que está sendo aprendido hoje para os seus futuros parentes, consequentemente, seus filhos. O que é a história e o que ela estuda? A história é uma das disciplinas do conhecimento humano mais antiga, que se tem como notícia, certo? Ela define-se como a ciência que estuda as ações do homem e mulheres no tempo e no espaço. De acordo com essas definições, o objeto principal de estudo da história são os homens e mulheres, bem como as mudanças realizadas em suas ações ao longo do tempo. Consequentemente, são estudadas as relações sociais estabelecidas, suas formas de organização social, as criações humanas, suas instituições, suas ideias, as culturas e até seus sentimentos. Reflexão sobre a história nas civilizações antigas. No mundo ocidental europeu, a história, como disciplina do conhecimento humano, desenvolveu-se desde os primeiros momentos da formação da civilização grega. Os poemas atribuídos a Homero, a Ilíada e a Odisseia são expressões de uma perspectiva histórica dos povos gregos.
Posteriormente, surgiram formas mais elaboradas de escrever a história do povo grego, principalmente com Tucídides e Heródoto. Essas perspectivas históricas foi também adotada pelos romanos para entender o processo de formação histórica de sua própria civilização. Perspectiva histórica do mundo ocidental. Ainda na perspectiva histórica do mundo ocidental, formulada principalmente pelos europeus, a história foi dividida em algumas partes, tendo como marcos divisórios fatos esses históricos, ocorridos nesse continente, ou a ele muito proximamente relacionados. Nesse sentido, a principal divisão ocorre entre duas situações diferentes: a pré-história e a história. A pré-história define-se como o período da história da humanidade em que ainda não havia o conhecimento da escrita, sendo a história o período a partir do qual o homem desenvolveu a capacidade de se expressar também nessa forma. Tal perspectiva carrega uma forma de entender o mundo a partir das próprias concepções de um povo ou de povos, né, que compartilham traços sociais comuns. Essa perspectiva ela é denominada de etnocentrismo e seria ela que levaria a considerar a transmissão oral dos conhecimentos históricos como um estágio de desenvolvimento das civilizações anteriores, ao estágio em que se desenvolveu a capacidade de se comunicar através da escrita, ou seja, através de texto, através de mensagem. Divisões da história. Dentro do que é considerado como história, há ainda outras divisões. E, se a seguimos no Brasil, isso se deve ao fato de termos como um dos componentes da nossa formação social os europeus. As divisões da história são Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Buscando acompanhar essa divisão, essa forma de divisão da história, da humanidade e em outras, certo? Estou trazendo com clareza um espaço dedicando a história como geral, onde vocês estão conhecendo a disciplina que traz o conhecimento humano, que é a história. Unidade de medida. Unidade de medida é o nome que recebe uma quantidade específica de determinada grandeza física, servindo para comparações eventuais, além de ser padrão para outras medidas. Já que estamos falando de história, estamos falando de tempos, pré-história, história, modernismo, estamos falando de medida, de tempos, certo? Então, a gente vai aprimorar um pouco mais sobre medidas de tempo, ok? Unidade de medida é o nome que recebe uma quantidade específica de determinada grandeza física, servindo para comparações eventuais, além de ser padrão para outras medidas. Por muito tempo, houve em diversas regiões
diversos sistemas de medidas, criando problemas para o comércio. Temos, por exemplo, o relógio, a balança, o copo, a trena, a régua, o compasso, o transferidor. São instrumentos que nos trazem a ideia de medida. Assim, nós temos algumas grandezas, unidade e símbolo. Grandeza como comprimento, representado pela unidade de metro, com o símbolo M. Grandeza de massa, na unidade de quilograma, representado pelo símbolo QG. Grandeza como tempo, que pode ser representado na unidade de segundo, minuto, hora, como queiram. No caso de segundo, representado pelo símbolo S. Grandeza como corrente elétrica, que é representado pela unidade ampere, com o símbolo A. Temperatura como graus, Kelvin, que é a unidade Kelvin, representado pelo símbolo K. Grandezas como quantidade de matéria, representado pela unidade mol, o símbolo é o mesmo. Grandeza como intensidade luminosa, unidade como condela e símbolo SD. Então, são várias grandezas, certo? Desafio. Sabemos que existe a representação através da história de séculos, não é isso? Aí o nosso desafio de hoje é o seguinte: como é chamado os números que usamos para contar os séculos? Certo? Você vai trazer essa resposta. Você pode trazer através de áudio, através de vídeo, de forma escrita, certo? Você pode estar buscando argumento, pesquisando, se aprofundando e respondendo o desafio. Desde já agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.